Os obstáculos à democracia. Liberdade, igualdade e participação conduziram à célebre formulação da política democrática como governo do povo, pelo povo e para o povo. Entretanto, o povo da sociedade democrática está dividido em classes sociais, sejam os ricos e os pobres, Aristóteles, os grandes e o povo, Maquiavel, sejam as classes sociais antagônicas, Karl Marx. É verdade que a sociedade democrática é aquela que não esconde suas divisões, mas procura trabalhá-las pelas instituições e pelas leis. Todavia, no capitalismo, são imensos os obstáculos à democracia, pois o conflito dos interesses é posto pela exploração de uma classe social por outra, mesmo que a ideologia afirme que todos são livres e iguais. É verdade que as lutas populares nos países de capitalismo avançado ampliaram os direitos dos cidadãos e que a exploração dos trabalhadores diminuiu muito, sobretudo com o estado de bem-estar social. No entanto, houve um preço a pagar. A exploração mais violenta do trabalho pelo capital recaiu nas costas dos trabalhadores dos países do terceiro mundo. Houve uma divisão internacional do trabalho e da exploração, que, ao melhorar a igualdade e a liberdade dos trabalhadores de uma parte do mundo, agravou as condições de vida e de trabalho de outra parte. E não foi por acaso que, enquanto nos países capitalistas avançados cresciam o estado de bem-estar social e a democracia social, no terceiro mundo eram implantadas ditaduras e regimes autoritários, com os quais os capitalistas desses países se aliavam aos das grandes potências econômicas. A situação do direito de igualdade e de liberdade é também muito frágil nos dias atuais, porque, como vimos anteriormente, o modo de produção capitalista passou por uma mudança profunda. Tal mudança ocorreu a partir do momento em que o modo de produção capitalista passou a enfrentar a crise do estado do bem-estar social, recorrendo ao neoliberalismo e à ideia liberal de autocontrole da economia pelo mercado capitalista, afastando, portanto, a presença do Estado no planejamento econômico e na aplicação dos fundos públicos para a garantia de direitos sociais. O abandono das políticas sociais chama-se privatização, e o do planejamento econômico, desregulação. Ambos os termos asseveram que o capital é racional e pode por si mesmo resolver os problemas econômicos e sociais. Além disso, o desenvolvimento espantoso das novas tecnologias eletrônicas trouxe a velocidade da comunicação e da informação e a automação da produção e distribuição dos produtos. Essa mudança nas forças produtivas, pois a tecnologia alterou o processo social do trabalho, como vimos, vem causando o desemprego em massa, movimentos racistas contra imigrantes e migrantes, exclusão social, política e cultural de grandes massas da população. Em outras palavras, os direitos econômicos e sociais conquistados pelas lutas populares estão em perigo com a privatização,
com o encolhimento da esfera pública e o alargamento da esfera dos interesses privados. Hoje, como vimos acima, o capital pode acumular-se e reproduzir-se, excluindo cada vez mais as pessoas do mercado de trabalho e de consumo. Não precisa mais de grandes massas trabalhadoras e consumidoras. Pode ampliar-se graças ao desemprego em massa e não precisa preocupar-se em garantir direitos econômicos e sociais aos trabalhadores porque não necessita de seus trabalhos e serviços. O direito à participação política também encontra obstáculos. De fato, no capitalismo da segunda metade do século XX, a organização industrial do trabalho foi feita com base em uma divisão social nova: a separação entre dirigentes e executantes. Os primeiros são os que recebem a educação científica e tecnológica. São considerados portadores de saberes que os tornam competentes e, por isso, com poder de mando. Os executantes são aqueles que não possuem conhecimentos tecnológicos e científicos. Sabem apenas executar tarefas, sem conhecer as razões e as finalidades de sua ação. São, por isso, considerados incompetentes e destinados a obedecer. Essa forma de organização da divisão social do trabalho propagou-se para a sociedade inteira. No comércio, na agricultura, nas escolas, nos hospitais, nas universidades, nos serviços públicos, nas artes, todos estão separados entre competentes que sabem e incompetentes que executam. Em outras palavras, a posse de certos conhecimentos específicos tornou-se um poder para mandar e decidir. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. Quem sabe, manda. Quem não sabe, obedece. Essa divisão social converteu-se numa ideologia, a ideologia da competência técnico-científica, isto é, na ideia de que quem possui conhecimentos está naturalmente dotado de poder, de mando e direção. Essa ideologia, fortalecida pelos meios de comunicação de massa que a estimulam diariamente, invadiu a política. A política, passou a ser considerada uma atividade reservada para técnicos ou administradores políticos competentes, e não uma ação coletiva de todos os cidadãos. Não só o direito à representação política, ser representante, diminui porque se restringe aos competentes, como ainda a ideologia da competência oculta e dissimula o fato de que, para ser competente, é preciso ter recursos econômicos para estudar e adquirir conhecimentos, ou seja, os competentes pertencem à classe economicamente dominante, que assim dirige a política segundo seus interesses e não de acordo com a universalidade dos direitos. Um outro obstáculo ao direito à participação política é posto pelos meios de comunicação de massa. Só podemos participar de discussões e decisões políticas se possuirmos informações corretas sobre aquilo que vamos discutir e decidir. Ora, como já vimos, os meios de comunicação de massa não informam, desinformam, ou melhor, transmitem as informações de acordo com os interesses de seus proprietários e das alianças econômicas e políticas destes com grupos detentores de poder econômico e político. Assim, por não haver respeito ao direito de informação, não há como respeitar o direito à verdadeira participação política. Os obstáculos à democracia não inviabilizam a sociedade democrática. Pelo contrário,
Somente nela, na sociedade democrática, somente nela, somos capazes de perceber tais obstáculos e lutar contra eles. Próximo capítulo: dificuldades para a democracia no Brasil. J'ai peur.